Meus irmãos, nós vamos orar. Bendito Deus e Pai, obrigado por esta manhã. Rogamos a graça do Senhor sobre esse estudo. Pedimos ao Senhor que nos dê graça para entender o conteúdo e assim sermos edificados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai começar bem mais tarde hoje. Eu peço só a compreensão dos irmãos. A gente vai andar um pouquinho mais tarde, mas também eu vou me esforçar para fazer um pouco mais curto, tá? Para que haja dupla compreensão. O tema de hoje é a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos falar de algumas coisas relacionadas à vinda de Jesus. Aqui nós temos os livros que a gente está usando. Vocês já estão habituados com eles, que eu estou mostrando todo o estudo. Se você perder algum estudo, inclusive, você pode achar lá no YouTube, certo? Bom, deixa eu arrumar esse... Pronto. Nós vamos começar falando dos sinais preliminares da vinda de Cristo. Quem assistiu o sermão do domingo passado me viu falando desses sinais preliminares. Inclusive, eu fiz até um esboço do sermão. Coloquei lá no WhatsApp da igreja. Por favor, se você quiser entender como eu vou continuar, anote aquilo lá. Eu até... E eu acabei chamando vocês para Mateus 24:3. E aí Jesus disse então que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E aí os discípulos perguntam: Senhor, que sinais são de que essas coisas acontecerão? E aqui eu já estou falando de Mateus. Quando que vão acontecer essas coisas e o sinal da tua vinda? E aí no sermão eu expliquei para os irmãos que a destruição do templo de Jerusalém era um evento tão catastrófico que a destruição do templo é praticamente dizer, olha, chegou o fim dos tempos, Cristo vai voltar, ok? Então, o que eu expliquei para vocês em Marcos é que os eventos que nós estamos interpretando ali se relacionam à destruição do templo de Jerusalém e aos eventos relacionados à vinda de Cristo. Primariamente, Jerusalém, secundariamente,
cíclicos. Ou seja, ora vivemos de bonança, ora vivemos tempos de agonia, de dificuldade. Aí vem a bonança, aí depois vem a agonia e dificuldade. Então a gente olha, por exemplo, a pandemia, aí fala, rapaz, agora não tem jeito. Pegou geral, todo mundo isolado, é uma peste mundial, Cristo vai voltar. A pandemia passou, aqui estamos nós, tá certo? Então, não podemos construir um cronograma. Como eu contei a história do mototáxi para vocês, o mototáxi disse para mim que a última praga era a praga do Covid. E aqui estamos nós. Então, para que é que esses sinais apontam? Para 3 realidades. A realidade do juízo divino, a realidade da oposição a Deus e ao seu reino, e a realidade da graça de Deus. É o que eu vou explicar para vocês agora, ok? Quando olhamos para esses eventos, nós temos que analisar essas 3 realidades. A primeira realidade, então, meus irmãos, é a realidade do juízo divino. As guerras são um juízo divino. Deus é aquele que permite que guerras aconteçam. E por que essas coisas acontecem? É porque o pecado está no mundo. E estando o mundo em pecado, Deus permite que coisas ruins aconteçam. Porque quem refreia o mal é Deus. Deus não faz ninguém fazer coisa errada, mas Deus refreia. Então, quando uma guerra estoura, o que Deus está fazendo, na verdade, é tirando um pouco da sua mão. Como um puritano certa vez disse, se Deus deixasse os homens à deriva da sua própria vontade, nós os engoliríamos vivos. Então, o mundo ainda é um local habitável, porque Deus refreia até as piores pessoas. Então, quando nós olhamos para a guerra, nós temos que pensar na desordem do mundo como resultado do nosso pecado. Então, por exemplo, quando nós pensamos nas fomes e nas calamidades também, essas coisas têm que nos lembrar de que o pecado desagrada a Deus. As coisas ruins que nós vivemos hoje não são para nos desesperarmos, são para nós lembrarmos que o pecado não agrada a Deus. Pois no novo céu e na nova terra, onde não haverá pecado, não haverá guerra, não haverá fome, não haverá calamidades. Vocês estão entendendo qual é o meu ponto? Essas coisas ruins têm que nos lembrar de que existe um Deus santo que não gosta do pecado. Alguma dúvida? Não? Apocalipse 9, vamos ler só esse texto aí. Verso 20 e 21. Se alguém quiser ler. O que o texto está dizendo? Com a vinda da sexta trombeta, diversas coisas aconteceram, calamidades aconteceram. E houveram então os flagelos de Deus, que vieram por meio de coisas ruins, como guerras e calamidades diversas. Qual é o ponto? O texto está dizendo que mesmo as pessoas vendo tanta coisa ruim acontecendo, ainda assim eles não se arrependeram dos seus pecados. Pegaram qual é o ponto? Para que essas coisas ruins acontecem? É um instrumento que Deus usa para quebrantar o coração humano. Só que muitos dos homens simplesmente não têm o seu coração quebrantado por essas coisas. Alguns até procuram a igreja por um determinado momento, mas quando a dor passa, quando a agonia passa, quando a bonança se faz, o que é que ela vai voltar a fazer? Viver a sua própria vida. Então, todas essas catástrofes deveriam lembrar, o pecado está estragando tudo. Vamos voltar para Deus, tá bom? O que mais? A oposição a Deus e ao seu reino. A grande tribulação
pensando aqui no terceiro grupo de coisas que eu apresentei para vocês quando eu preguei domingo passado, do verso 9 a verso 13 de Mateus 13, que era a perseguição contra os cristãos. O que a perseguição contra os cristãos demonstra? Que o diabo se opõe ao povo de Deus. Porque os dois primeiros grupos de catástrofes vêm sobre crentes e sobre descrentes. Aí eu destaquei para vocês que o terceiro grupo de catástrofes é exclusivo de quem? De quem prega o Evangelho. Então, se os dois primeiros apontam para a realidade do pecado de maneira geral, o terceiro grupo de coisas, que vocês vão ver hoje à noite com o pastor Leonardo de novo, lembram que o mundo odeia os cristãos. Se não bastasse o sofrimento que todo ser humano passa, aquele que serve a Deus tem isso intensificado, porque o mundo vai o perseguir por causa do seu ódio. Eu fui claro nisso que eu falei para vocês? Então, as perseguições contra os cristãos apontam para o ódio do diabo contra o reino de Deus. Então, a grande apostasia, da qual fala-se lá em Mateus 24 e 2 Tessalonicenses 2, que é o abandono quase generalizado da fé, apontam para a oposição contra o reino de Deus. Porque enquanto a igreja luta para pregar o Evangelho, o anticristo vai se levantar e vai trazer o quê? A apostasia. Vai trazer o abandono da fé. E a gente está começando a ver isso se intensificar. Vocês viram a irmã Natília falando hoje aqui do Chile? E a irmã Natília destacou que nem católicos as pessoas querem mais se declarar, elas nasciam nessa religião. Esse é um processo de negar toda a fé. Nós não cremos que a igreja católica é uma igreja verdadeira, mas é fato que tem muita gente pensando que está servindo a Deus. Mas vai chegar um tempo que nem isso as pessoas vão querer fazer mais, entendem? Elas vão querer mesmo é negar a religião de fato. O que mais? Terceira coisa, o anticristo. Aí é interessante entender o quê? Quando 1 João fala do anticristo, ele fala de muitos anticristos. Porque o anticristo vai ser um indivíduo que vai se levantar contra Deus, que vai se opor a Deus, vai querer tomar o lugar de Cristo, anticristo, ele vai se opor a Jesus Cristo. Embora essa figura enigmática ainda vai aparecer, João fala que muitos anticristos já existem. Quem são os anticristos do nosso tempo? São todos os falsos profetas que afastam as pessoas de Jesus. Porque se levanta um pretenso bispo, um pretenso pastor, um pretenso apóstolo, falando em nome de Deus, mas que na sua igreja leva as pessoas para longe de Jesus, ele está roubando Jesus Cristo do coração das pessoas. Porque ele faz as pessoas pensarem que estão amando a Cristo, servindo a Cristo, quando na verdade estão servindo a eles mesmos. Então pense em grandes líderes da nossa nação, de igrejas que estão por aí. Eu reputo todos esses homens como anticristos. Todos esses falsos profetas que estão por aí nas nossas televisões, muitos deles, tá, são anticristos, porque ensinam algo contrário à mensagem de Cristo. Eu fui claro sobre o anticristo? Eu não vou ler os textos para a gente não esticar demais, tá bom? Mas também, meus irmãos, há um sinal da graça. Em meio a tanta coisa ruim, a graça de Deus se manifesta também. Nem tudo é ruim. Nem tudo aquilo que a gente passa de dor e sofrimento. Tiago, o que há de bom nisso também? Primeira coisa, a proclamação do Evangelho. Não foi isso que a gente viu em Marcos 13, 10, que a gente também vê em Mateus 24, 14? O Evangelho se espalharia por toda a terra. Os crentes, pela graça de Deus, apesar das catástrofes nacionais, internacionais, apesar das perseguições, eles vão espalhar o Evangelho pela terra inteira. E por que a gente vai conseguir? Não é porque está tudo bem, é porque Jesus Cristo vai nos dar graça para isso. Você entendeu? Então, em meio ao caos, lá está a igreja pregando a mensagem de esperança. O que mais? E a salvação de todo Israel.
Romanos 11 fala que todo Israel será salvo. Há basicamente duas interpretações, uma que inclui duas grandes linhas. Uma que inclui Israel, nação, e uma que inclui Israel no sentido de a igreja. Quando eu vou falar de milenismo, eu vou entrar nesse tópico aqui. Vou me posicionar e vou dar uma opção alternativa que eu acho que pode ser respeitada, tá certo? Então a gente vai deixar isso para falar de milênio na próxima aula. Alguma dúvida? Estou correndo muito? Não, né? Pois bem, qual é a data da segunda vinda de Cristo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então vamos parar de marcar a vinda de Cristo. Qual vai ser o modo da vinda de Cristo? De que jeito Jesus vai voltar? Em primeiro lugar, a volta vai ser física. Jesus ressuscitou, esteve entre os homens, e Jesus subiu com seu corpo ressurreto, correto? E os anjos disseram que, do jeito que ele subiu, ele ia descer. Então Jesus vai descer fisicamente. Com o seu corpo, ele vai voltar. Segunda coisa, visível. Não vai ser um arrebatamento secreto. Todo mundo vai ver Cristo voltar. Vamos ler o texto? Mateus 24:30, por favor. E alguém pula lá para Apocalipse 1:7, por favor. Ou seja, gente, esse negócio de que o arrebatamento vem, Jesus vai voltar, vai levar a igreja secretamente, vai ficar um povo aqui. Nós não cremos em arrebatamento secreto. De novo, jogo isso para o tema do milênio que nós vamos tratar na próxima aula, certo? A vinda de Cristo vai ser visível para todos. Todo mundo vai ver Jesus voltar. Apocalipse 1:7, por favor. Ou seja, até os inimigos, os que não vão subir para a glória, verão a Cristo Jesus. Tá? Será repentina, ninguém vai esperar, marcar a data. Isso se relaciona com a parte lá de cima, que ninguém sabe o dia e nem a hora, tudo bem? Então vai ser algo inesperado. Então, de todos os profetas, eu acho que Deus, em sua infinita sabedoria, não vai deixar ninguém marcar a data certa. Só para não dar gosto a esse tipo de gente, certo? O que mais? E será gloriosa. Ele vai vir na sua glória, ele vai vir com os anjos. Vai ser diferente daquele Jesus humilde que andou entre nós. A glória que os homens sempre quiseram ver, finalmente será vista. A diferença, que só vai se alegrar com isso, aqueles que reconheceram a sua glória enquanto ele ainda era pobre. Enquanto ele ainda era fruto da imaginação humana, como as pessoas dizem. Os outros que são inimigos dele, que zombam dele, que zombam da nossa fé, ficarão aterrorizados com o que verão. Então, uns vão ver beleza e outros vão ver uma imagem horrorosa, espantosa. Porque quando perceberem que o seu inimigo vai vir dos céus com toda a glória, vão ficar com medo. Ok? Qual é o propósito da vinda de Cristo? Bom, inclui diversas coisas. Por exemplo, Jesus vem para acertar contas. Então, cada um vai dar contas de como viveu a própria vida. Então, quem desprezou toda a vida cristã, vai prestar contas diante de Deus. Aquele cristão que enganava a si mesmo, vai ter que prestar contas diante de Deus. Certo? Por quê? Porque as obras não salvam, mas testificam, dizem muito sobre quem nós somos. Então essa será a prestação de contas. Não vai ter aquela ideia do telão. Presbítero Nilson, o senhor fez isso aqui, não está legal.
presbítero Denilson foi salvo por Cristo Jesus, certo? Mas na prestação de contas, diz respeito aos ímpios que viveram se enganando. E os crentes diz respeito ao galardão que lhes será dado. Tiago, o que é galardão? Não me pergunte. A Bíblia diz que aqueles que viverem adequadamente, se esforçarem, usarem bem suas próprias vidas para a glória de Deus, terão galardão. Aí, detalhes só na glória. Ok? Cristo vai vir para julgar. Vamos ler Apocalipse 20? Eu vou ler, tá? Apocalipse 20. Escute aí o verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, vai sofrer o resto da vida. O que mais? Retribuição. Apocalipse 22, 12. Que diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Salvação é pela graça. As obras, pela graça de Deus, fazemos obras. E quem usa melhor aquilo que Deus deu, terá um grande galardão no céu. Ok? A derrota do anticristo. Tessalonicenses fala que Cristo o destruiria com o sopro da sua boca. A famosa batalha do Armagedon, que eu também vou falar quando eu falar do milênio, não é uma batalha sangrenta onde vai ter guerras e tiro para todo lado, o diabo atirando de um lado, os crentes do outro, cada um com a bazuca na mão. Vai ser com o sopro da boca de Cristo. Ele vai soprar e o anticristo será derrotado. A guerra é essa. Então, essas coisas apocalípticas aí que a gente vê por aí, é só fantasia. Tá bem? Para ressuscitar os crentes e arrebatar. Paulo diz aos Tessalonicenses que os crentes em Cristo ressuscitarão primeiro. Os crentes terão vida novamente. Eu sei que tem muito texto, eu queria ter lido alguns, mas eu vou deixar para você o slide mais tarde, tá bom? Alguma dúvida? Então, só para finalizar aqui, considerações finais. Em primeiro lugar, devemos aprender com os juízos do passado. Lembra do texto que a gente leu de Apocalipse? Que as pessoas viram os flagelos, mas não refletiram sobre eles? Então, vamos pensar na pandemia. Pensa em pessoas que perderam pessoas queridas. Pessoas que perderam pessoas amadas. Pessoas que talvez até começaram a ler a Bíblia naquele período, que estavam com medo da morte. Mas quando passou tudo aquilo, quando passou o medo da morte, quando passou a dor do luto, voltaram a viver suas próprias vidas? Ou seja, elas não aprenderam com os sofrimentos do passado. O cristão tem que aprender com essas coisas. Olhar de tudo de ruim que a gente passou, e dizer, rapaz, isso aqui só me lembra que eu tenho que me aproximar de Cristo Jesus. Esse é o ponto. Esse é o modo de olhar para as calamidades. Se você passa por uma calamidade e no fim dela você não saiu um crente melhor e mais firme, você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Então, cada dificuldade que você passar, cada perda que você tiver, que ao fim você saia mais forte.
Entenderam? O que mais? Catástrofes não deveriam estimular alardes, mas oração. Na minha igreja mãe, uma vez, o pastor estava pregando, aí chegou um cara de uma seita apocalíptica, porque tem muito disso. Aí, no meio da pregação, o pastor pregando e o cara distribuindo um panfleto, que era para acessar o site deles e aí ver. Aí eu fui ver o site. Era só coisa do fim dos tempos. Aí chamou o meu pastor ainda de falso profeta, lá da porta, gritou. Só que tinha um diácono ruim lá, viu? O cara pegou ele pela calça, arrastou ele e jogou para fora. Porque ele começou a gritar. E só ele estava certo. E qual era o único ensino deles? Não falava de Cristo, não falava de arrependimento, só falava de ficar preparado para o fim dos tempos. Certo? Isso aí não adianta de nada. Catástrofes tem que levar a gente à oração. E é por isso que, inclusive, na Confissão de Fé de Westminster, fala sobre os jejuns convocados pela igreja. A igreja, às vezes, vai convocar jejuns em momentos assim, que a coisa estiver difícil. Certo? As dores deste mundo devem gerar o quê? Anseio pela glória. Essa não é sua casa. Não fique confortável demais aqui, porque essa não é a sua casa. A sua casa é o céu. O que mais? As perseguições devem nos lembrar dos reinos conflitantes. Lembra, meus irmãos, nós participamos de reinos diferentes. Existem 2 grandes reinos. De Gênesis a Apocalipse, nós temos essa história contada. Porque qual é o resumo da Escritura nesse sentido? Agora preste bastante atenção. Deus criou as coisas todas perfeitas em Gênesis 1, não foi isso? Quando Adão e Eva caem em pecado, Deus fala da existência de 2 sementes. Quais são? A semente da mulher e a semente da serpente. Gênesis 4 fala do que para a gente? Caim matando Abel. O que são Caim e Abel? Uma ilustração das 2 sementes da qual Deus falou em Gênesis 3. Ou seja, Abel era da semente santa. Caim era da semente do mal. Então a semente de Satanás derrotou a semente santa. Mas aí o que a gente encontra no final de Gênesis 4? Teve um outro filho. Vamos ler o texto? E é interessante o que o texto faz. Abra a tua Bíblia no final de Gênesis 4. No finalzinho mesmo, tá? Nós vamos ler o verso 25. Mas antes disso, eu quero apenas destacar uma coisa para vocês. O que foi que gerou raiva em Caim? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Por que Caim ficou com raiva? Porque Deus se agradou da oferta de Abel. A raiva começou no momento de culto. Um adorou corretamente e o outro adorou de modo errado. O que adorou corretamente foi morto. Então a imagem que a gente tem é de que a adoração a Deus se acabaria, porque o único crente dos filhos de Adão morreu. Aí a gente vem para o verso 25, Gênesis 4. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Agora veja o verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a fazer o quê? Invocar o nome do... Ou seja, Deus aqui está dizendo: eu não vou deixar faltar adoradores. E qual é a obra do diabo? Atacar os adoradores de Deus. Então, perseguição contra a igreja é lembrar que não é só questão política, não é só questão ideológica, é uma questão de fé. O diabo, desde o princípio, tenta calar os adoradores de Deus. Ok? Então, as perseguições têm que nos lembrar dessas coisas. Tá bom? Tem muita coisa sobre a vinda de Cristo que eu poderia falar para vocês, mas eu acabaria me repetindo quando falar do milênio. Então, vamos deixar para a próxima aula. Você tem alguma pergunta?
Não? Espero que não seja por causa da fome, tá? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento que nós tivemos. Nós agradecemos ao Senhor porque